A paz do Senhor, tudo bem com você? Chegamos a mais uma edição do ADNews TV com o último episódio do especial Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Vamos apresentar a lição de número 7, fechando a série de estudos com o tema central Jesus, Alfa e Ômega. Também vamos apresentar detalhes da capacitação de líderes de campanhas evangelizadoras realizada no Templo Central. Dirigentes, vice-dirigentes e secretários de campanhas de todo o Grande Recife e dos setores participaram da capacitação. Ainda temos, é claro, as notícias dos eventos realizados pela Assembleia de Deus em várias cidades do estado e a pergunta do nosso leitor respondida no quadro Fala Pastor. O ADNews TV está só começando. Continue com a gente. Nós começamos o programa de hoje trazendo para você mais detalhes da capacitação para líderes de campanhas evangelizadoras. O evento deste ano reuniu no último sábado cerca de 2.500 pessoas no Templo Central da IEDPE. As aulas abordaram temas como liderança cristã e relações humanas. A primeira campanha evangelizadora, nome dado ao grupo de irmãos que sai para evangelizar de porta em porta aos domingos à tarde, foi fundada no dia 17 de julho de 1947, na Assembleia de Deus em Pernambuco, em Casa Amarela, zona norte do Recife. E essa história começou quando uma irmã chamada Edith Teotônio e um grupo de jovens impulsionados pelo Espírito Santo começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus nas casas e ruas da vizinhança. O trabalho cresceu e hoje a campanha evangelizadora da IEDPE, Inspiração para as Igrejas no Brasil afora, está presente em todas as congregações de Pernambuco e envolve não apenas os jovens, mas irmãos de todas as idades. A evangelização é a missão principal da Igreja de Cristo na Terra. Por isso, com o objetivo de qualificar os líderes de campanhas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves, promoveu no último sábado, dia 16 de fevereiro, o Seminário de Líderes de Campanhas Evangelizadoras. A capacitação este ano abordou temáticas como liderança e relações humanas, reunindo no Templo Central aproximadamente 2.500 irmãos inscritos, entre eles obreiros e lideranças, que vieram de diversas regiões. O auxiliar de trabalho, Tiago Barreto, foi um deles. Ele dirige a campanha na congregação em Jardim Piedade, na área 34, e destacou o privilégio de poder aprender mais para melhor cooperar. Que para mim é um grande privilégio poder participar de um treinamento desse tão qualificado, com pastores competentes, ensinando a palavra de Deus, e tem a importância de estar nos preparando, nos motivando para que cada dia nós possamos dar um melhor trabalho cooperando com a obra do Senhor. A irmã Maria da Conceição, dirigente da campanha em Alto do Capitão, agradeceu. Estamos aqui aprendendo, com o nosso pastor a palavra de Deus, para passarmos para a nossa congregação e ensinar o que aprendemos, não é? E é muito importante. O superintendente das campanhas evangelizadoras, pastor Jefferson Aleluia, falou mais a respeito do encontro. É muito importante o seminário porque ele traz uma visão da liderança, da visão da igreja, não é? É interessante que antes deste seminário, cada candidato ele participa de uma entrevista, né? E na entrevista a gente também traz uma visão do trabalho da igreja. Então o seminário amplia. O primeiro palestrante foi o pastor Nadjackson Saraiva. Na ocasião, ele falou sobre a liderança cristã. Não conseguiremos fazer o que Deus quer na nossa vida se não aprendermos a trabalhar em equipe. Se a equipe estiver dividida, o trabalho não anda. O pastor Ailton Júnior, vice-presidente da IEADPE, esteve na direção do seminário e foi o segundo a palestrar. Na ocasião, abordou sobre a importância das relações humanas. Dirigir campanha é o quê? Você sabe o que quer dizer a palavra líder no Novo Testamento? Aquele que vai à frente mostrando o caminho. E ele ainda falou mais a respeito do trabalho desenvolvido. Começou quando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, assumiu
a liderança da igreja no Estado. Então o pastor se preocupou em que houvesse umas jornadas anuais para capacitar estes irmãos que lideram aqueles que saem às ruas, que vão aos hospitais para evangelizar. Na verdade, é um seminário muito importante, porque capacita essa liderança que se renova com o passar dos anos e eles vão recebendo orientações de como fazer a obra de forma adequada, com uma condição melhor, para alcançar almas, vidas que precisam da esperança, da paz, do Evangelho do Senhor Jesus. No terceiro e último estudo, o pastor Isaac Silva abordou sobre o papel do líder de campanha evangelizadora. Primeiro, o dirigente de campanha seria 1.2. Precisa conhecer e relacionar-se bem com todos. Precisa ser uma pessoa cortês, simpática, não é? Foram cerca de 7 horas de estudos e momentos edificantes na presença de Deus. Ensinamentos valiosos que capacitaram e encorajaram ainda mais a Igreja do Senhor a cumprir sua principal missão orientada por Cristo: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Muito bom saber que os líderes estão sendo capacitados para melhor servirem na obra de Deus, não é mesmo? Esse tem sido um cuidado constante da nossa igreja. Bom, agora vamos para as notícias da EDPE. Hoje apresentamos eventos realizados em nosso estado e também no campo missionário. No setor 3, em Moreno, a igreja promoveu o 18º Congresso de Jovens. O evento aconteceu no campo do Centro Social Urbano, com base no Evangelho escrito por João, capítulo 14 e versículo 3. O tema escolhido para esta edição foi Cristo Virá. O evento contou com uma noite missionária e a participação de caravanas e cantores. Batismos, renovos e a salvação de vidas marcaram os 3 dias de festividade. Mais de 400 pessoas foram beneficiadas na ação social promovida pela filial da EDPE em Carpina, na Mata Norte do estado. Os atendimentos foram realizados no Erém Joaquim Olavo, onde uma equipe de profissionais ofereceu consultoria jurídica, consultas odontológicas, atendimento com fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos e profissionais de tecnologia da informação. Todos os atendimentos foram gratuitos. No sertão de Pernambuco, no município de Caraibeiras, a filial promoveu uma grande cruzada Boas Novas. O culto ao ar livre teve participação de várias caravanas das cidades vizinhas. 70 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador na ação evangelística. Agora vamos para o Peru, isso porque a missão da EDPE em Lima, capital do país vizinho, realizou durante 5 dias a Escola Bíblica de Férias. O evento, com o tema Uma Viagem Centenária, reuniu dezenas de crianças para aprender sobre a história da fundação da Assembleia de Deus em Pernambuco de maneira criativa e dinâmica. Após o evento, a missão, que está sob a responsabilidade do evangelista José Amaro e família, promoveu uma ação evangelística em uma praça da cidade. E de volta a solo pernambucano, a gente lembra que neste domingo 24, a partir das 7 horas da noite, a congregação do Novo Benfica, na área 1, estará em festa pelo 5º aniversário do novo templo. A congregação fica localizada na rua Clara Basbaum, número 78, no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife. E você que mora nas proximidades está convidado a participar. Nesta edição temos o Fala Pastor, mais um quadro com a sua participação aqui no ADNews TV. A pergunta escolhida desta vez foi da irmã Patrícia Santana. Ela foi lá no nosso Instagram pelo @ADNewsOficial e comentou no post deste quadro que queria uma explicação sobre a Guerra do Armagedon, evento escatológico descrito na Bíblia como marca da segunda fase da volta de Cristo. Nossa produção levou a dúvida até o evangelista Gilson Bezerra e nós vamos conferir a resposta. Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para responder à pergunta da nossa irmã Patrícia Santana, que nos perguntou a respeito do Armagedon, uma explicação sobre o Armagedon, nós queremos inicialmente ler um versículo na Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 17, o versículo de número 14, que diz: Estes combaterão contra o Cordeiro
e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A guerra do Armagedon é chamada por alguns estudiosos como a campanha do Armagedon. Embora a maioria das vezes mencionado como um dia de uma guerra ou um momento de uma guerra, porém, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, vemos que não se trata apenas de uma guerra. Culmina no Armagedon. Armagedon é o nome do lugar que também é chamado de Megido, uma região, uma planície que tem nas proximidades de Jerusalém. De acordo com a Escritura, a escatologia bíblica, durante a grande tribulação, especialmente na segunda metade da grande tribulação, o povo de Israel vai sofrer retaliações e perseguições por parte do trio satânico que estará aqui: o grande dragão, a besta do mar e a besta da terra. O próprio Satanás, o anticristo e o falso profeta, guerreará contra Israel, oprimindo a Israel, perseguindo a Israel, e haverá conflitos e mais conflitos bélicos, guerras entre os reis. A Bíblia vai mencionar, principalmente no Antigo Testamento, Gog e Magog. A Bíblia vai mencionar um reino que vem do norte, outro reino que é do sul. Porém, quando a Bíblia fala do Armagedon, então vai mencionar que no final deste período de muitas guerras e batalhas, este aglomerado de nações, é importante observar, instigado pelo próprio inimigo das nossas almas, instigado pelas nações opressoras de Israel, todos eles vão se levantar contra o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro virá para resgatar Israel, para salvar Israel, para livrar Israel das mãos do opressor, e eles prepararão uma guerra, todos se voltarão contra o Cordeiro de Deus, todos se voltarão contra o Senhor. E esta é a grande batalha, conhecida como a guerra, ou outros dizem a campanha do Armagedon. Neste lugar, o Senhor Jesus enfrentará ao inimigo e aos inimigos instigados, ou podemos dizer, entre parênteses, inspirados pelo próprio inimigo, porque para levantar guerra contra o Senhor, tem que estar inspirado pelo próprio adversário, instigado pelo próprio, tentado pelo próprio adversário. Se levantarão contra o Senhor, mas o versículo lido diz: estes combaterão contra o Cordeiro. Será uma guerra agora contra o Cordeiro. Se unificarão, como alguém disse, não é? As pessoas às vezes são inimigos entre si, mas quando tem um inimigo comum, eles abandonam a rivalidade entre si para atacar o inimigo comum. Isso acontecerá neste período do Armagedon. Vão abandonar as guerrinhas entre si, que serão grandes guerras, mas vão abandonar para guerrear contra o Cordeiro. Mas finalizando, o Cordeiro será vencedor. Diz: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Esta será a grande batalha. Jesus é o grande vencedor, e vencerão também todos os que estiverem com ele. Então que Deus abençoe, que todos estejam com ele em vida e estejam com ele na eternidade para todo sempre. Esperamos ter respondido a pergunta da nossa irmã. Deus abençoe a todos os nossos telespectadores, em nome de Jesus. Respondido o questionamento da irmã Patrícia, a gente espera você comentar no post do Fala Pastor e, quem sabe, ter a dúvida respondida aqui. Lembrando que você pode conferir estas postagens no Instagram ou no Facebook ADNews Oficial. Se quiser mandar um e-mail, o endereço é o cartas@adenews.jor.br. Também estamos recebendo perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é o 994688983. E agora chegou a hora da gente mostrar o último episódio da série especial sobre o Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Durante todo o mês de fevereiro, você viu aqui
resumos das lições que serão apresentadas nesse evento durante o feriado prolongado, agora no comecinho de março, em todas as congregações polo da nossa igreja. Hoje, o evangelista Valber Gustavo, nosso colaborador nesta série, apresenta a lição de número 7. Confira. Olá, paz do Senhor, você querido telespectador do ADNews TV. Estamos aqui para fazermos a última das participações nesse quadro especial de Simpósio de Doutrinas Bíblicas. E a última das lições é a lição número 7, que tem como título Jesus, o Ômega. Eu lembro aqui a você que a primeira das lições abordou Jesus como sendo o Alfa, e esse é o tema geral dessa lição, né, desse simpósio, que é demonstrar Jesus como sendo o Alfa e o Ômega. Na lição número 1, mostrando e demonstrando Jesus como sendo o Alfa, nós vimos aqui que ele é o criador de todas as coisas, ele é o princípio da criação de Deus, princípio que não foi principiado por ninguém, criador que não foi criado por ninguém, já que Jesus é Deus, e sendo Deus é eterno. Então, Jesus cria todas as coisas, céus, não é no plural, porque ele criou o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e a terra, criou todas as coisas de forma plena e perfeita. Porém, com a entrada do pecado no mundo, todas as coisas começaram a se desordenarem, a se degenerarem. E esse processo de recuperação da criação como um todo, não apenas da terra, mas como do cosmos, do universo, se deu início a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário. E a partir de um dos eventos que a gente chama da escatologia bíblica, ou seja, o estudo das últimas coisas, por isso Jesus como sendo o ômega nessa lição, começará um processo de recuperação, de restauração de todas as coisas, da atual ordem das coisas. E a lição vai abordar isso com muita maestria. O nosso pastor deu um direcionamento maravilhoso. O versículo-chave dessa lição está em Apocalipse 1,17, que diz o seguinte: e eu aqui é João, não é o evangelista, o apóstolo, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa lição, como as demais, está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico fala sobre Jesus voltará por sua igreja. É o primeiro dos eventos da escatologia bíblica liderados por Jesus. E esse primeiro tópico vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E é o arrebatamento da igreja que desencadeará toda a escatologia bíblica. Jesus voltará apenas para a sua igreja, não é? E arrebatará a sua noiva aqui da terra. Após isso, ato seguinte, a Bíblia nos mostra que para a igreja haverá o tribunal de Cristo, não é um tribunal para condenar ninguém, mas para galardoar os crentes. E depois do tribunal de Cristo, adentraremos para as bodas do Cordeiro, isso no céu. O segundo tópico desta lição diz que Jesus virá em glória, porque vejam só, Jesus arrebata a igreja, julga a igreja entra nas bodas do Cordeiro, e ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto está havendo as bodas do Cordeiro no céu, na terra estará havendo a grande tribulação, um outro evento da escatologia bíblica, período de 7 anos, em que Deus julgará esta terra pecadora, esta terra transgressora, a humanidade transgressora, e além de julgar a humanidade, nos diz a Bíblia, que Deus vai usar essa grande tribulação para restaurar por fim a nação de Israel. Mas isso só vai se dar, isso só vai acontecer no final da grande tribulação, no final desses 7 anos. E aí a Bíblia diz que no final da grande tribulação, Jesus desce das bodas do Cordeiro, e aí sim todo olho verá. E ele não virá sozinho, virá acompanhado da sua santa igreja. Ele desce, livra Israel das mãos do anticristo, dá vitória à nação de Israel, julga as nações, e depois que julga as nações, ele implementa aqui na terra, durante 1000 anos, um período chamado de governo milenial de Cristo. Nesse período, haverá a prisão de Satanás e, por fim, haverá a soltura de Satanás no fim, não é, do milênio. Depois dele solto, haverá uma rápida guerra e Deus implementará o grande trono branco, que é o juízo final. Cristo se assentará no trono, julgará todos os ímpios, julgará todas as espiritualidades malignas, e aí sim entra o tópico número 3, a vida eterna com Jesus. Quem foi condenado nesse julgamento, no juízo final, na consumação dos séculos, lago de fogo e enxofre para sempre. Porém, quem não foi condenado, aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida,
adentrarão para o céu de glória, para a eternidade. Tudo absolutamente será renovado, céus e terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe, é o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 21. E aí nós desfrutaremos da eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, com as hostes angelicais e com as miríades e miríades de salvos. Vamos habitar no céu, onde diz a Bíblia, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem haverá mais dor. Essa é a nossa maior esperança, por isso que essa lição, sem sombra de dúvida, fechará com chave de ouro o Simpósio de Doutrinas Bíblicas de 2019. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Para conferir todas as lições apresentadas, você pode rever os vídeos do nosso programa que estão disponíveis no canal do YouTube da Rede Brasil. Bom, o programa dessa semana fica por aqui. Semana que vem a gente espera você com novidades. Vamos trazer os destaques de mais uma edição do Jornal AD News novinho em folha para você. Não perca! Obrigado por sua companhia. Te espero no próximo programa. Até lá!